aí todo mundo vai ter aula gravada. De repente, ou não está afim de me ver, ou não quer, ou resolveu namorar em vez de me ver, todas as possibilidades. Então, todos os nossos 14 encontros vão ser gravados e eu vou sempre colocar lá mandar por e-mail para vocês. Aí ele vai estar no OneDrive e aí vocês só baixam que vocês conseguem assistir também. Eu boto sempre, eu renomeio a gravação e boto a data do encontro, que é para vocês não se perderem, nem eu. Bom, vamos lá. Em respeito a vocês que chegaram no horário, vamos tocar a vida. Ó, tá vindo mais o Raul. Oi, Raul. Tudo bom? Ó a foto do cara, ó, no bem bom, no deck, tomando cerveja, pescando, tá tudo de bom. Pessoal, vamos lá. Obrigado por terem aparecido. A ideia é que nós tenhamos uma atividade síncrona, ou seja, esse encontro virtual por semana. Nessas 3 primeiras semanas vai ser nesse horário e nesse dia. Por que eu estou falando isso? Porque nós todos vamos ter uma mudança de horários. A gente não sabe ainda, pode ser até que se mantenha, tá? Mas acontece que nesse meio tempo saiu o professor, entrou o professor novo, e aí tem que se adequar. Alguns substitutos saíram, alguns efetivos saíram para doutorado. Bom, em suma, tem que mexer nas escalas. E aí quem está fazendo isso é a direção de ensino, depois eles nos informam. Mas, em geral, nós teremos, independente do dia que eles nos colocarem, a gente vai ter 1 hora de encontro virtual, ou até 1 hora. Se chegar 1 hora que eu sentir que vocês estão de saco cheio, eu também, a gente interrompe antes, porque não tem grandes sofrimentos aqui. O material está no Moodle, sempre que vocês precisarem de alguma coisa está lá. Eu tenho, por obrigação da nossa instituição, de oferecer horários para orientação fora do horário de aula. Então, segunda, terça, quarta e quinta são os horários que eu disponibilizo para poder ter um encontro, mas acontece que eu sei que muitos de vocês ou trabalham ou têm outros afazeres, então o que eu me proponho é sempre que houver alguma dúvida em relação a algum conteúdo que vocês precisem de mim, manda um e-mail que a gente ajeita um outro horário que seja conveniente para vocês e que eu consiga atender, tá? Esse é o primeiro ponto para deixar vocês tranquilos. Segundo, confesso a vocês que eu estou no Instituto há 5 anos e até hoje nenhum aluno me procurou por causa das minhas disciplinas. Ou eu sou muito bom professor ou ninguém gosta de mim e não me procura. As duas possibilidades podem acontecer. Só os alunos de TCC que me procuram. O que mais, meu Deus do céu? Deixa eu pensar aqui o que é relevante de vocês saberem. Sim, e-mail, para os que nunca foram meus alunos, eu respondo o e-mail em até 12 horas. Quando eu digo até, é até mesmo, eu não passo disso. Se for alguma, por exemplo, aluno de TCC, às vezes me manda alguma coisa, eu acuso o recebimento do e-mail, se é para corrigir, eu disse, olha, até tal hora, de tal dia eu vou te mandar. Em geral, já no dia seguinte eu já consigo responder com o TCC olhado. Porque eu sei que vocês do lado de lá ficam muito ansiosos, porque todo professor é aluno, então a gente sabe o quanto a gente fica ansioso quando o nosso professor ou nosso orientador não dá o retorno com brevidade, eu dou. E, de um modo geral, como a gente tem passado mais tempo na frente do computador do que fazendo qualquer outra atividade na vida humana depois que começou esse diabo desse Covid, eu estou respondendo quase que instantaneamente. Tá? Óbvio que se alguém mandar algum e-mail agora, né, com essas 2 horas, eu só vou responder depois. Mas é muito breve a minha resposta. O que tem acontecido é que alguns alunos me mandam um e-mail, eu respondo de imediato e o cabra só olha 2 ou 3 dias depois que eu já respondi. Então, assim, se manda para mim, pode olhar logo, porque, em geral, eu estou respondendo muito rápido, mais rápido do que eu já respondi antes. Tranquilos? Eu vou apresentar para vocês o plano que eu estou propondo para essas nossas 14 semanas. E, por favor, todo mundo que quiser falar alguma coisa, não se acanhe, não. Abre o microfone e fala. Aqui todo mundo é grandinho, então vamos na boa. Deixa eu apresentar aqui. Plano... Aqui. Todo mundo que está aqui está para aula de gestão de pessoas, certo? Isso aí. A aula de gestão pública. Ok. Bom, basicamente, deixa eu mostrar direto para o que mais encanta, o que mais preocupa vocês são as atividades.
Como eu sei que vocês vão ter atividades nas outras disciplinas, e a minha intenção é que vocês saiam aqui pessoas melhores em termos de como funcionários ou como líderes, o que eu vou mais me preocupar é que vocês consigam sair daqui com alguns conhecimentos que talvez não tivessem numa disciplina que não seja de gestão de pessoas. Então, assim, ó, eu não estou propondo prova para essa nossa disciplina. Eu vou disponibilizar para vocês por e-mail alguns artigos sobre liderança. Na verdade, eu vou disponibilizar vários, vocês escolhem um ou dois e a gente vai conversar na sala de aula lá num determinado dia. Duas atividades especificamente que eu estou pedindo para vocês uma, escrever o que te motiva a estudar. Por que eu estou pedindo para vocês escreverem isso? Porque se vocês não entenderem o que é motivação, vocês nunca vão conseguir ir para frente nas vidas de vocês e ainda por cima vão atrapalhar a vida dos que estão no seu entorno. Então, não tem um certo ou um errado, mas o que eu vou conseguir ler desse texto é se vocês entenderam o que é motiva. O outro é uma atividade que, se eu fosse vocês, eu guardaria para meu trabalho, para a empresa onde eu trabalho, que são o âncoras de carreira. Ele te faz pensar que tipo de carreira você quer para você, e caso vocês não saibam, a tendência é que nós todos troquemos de carreira a cada 12 anos a partir de agora. Por quê? Porque a tecnologia está mudando tudo, novas profissões estão vindo, e aquela minha graduação que eu fiz lá anos atrás, eu vou ter que fazer vários outros cursos para atender às demandas da sociedade e das empresas, tá? Então, hoje, 15, eu vou falar um pouquinho sobre organização, cultura e clima organizacional. Vou seguir com esse assunto até o dia 29 de setembro, quando eu já entro também em estratégia de RH. Diria assim que cultura e clima é extremamente relevante na vida de todos nós, porque, de um modo geral, as pessoas mandam currículos para empresas que elas não conhecem o tipo de cultura que a empresa tem. E a pessoa acaba se queimando porque o perfil dela nada tem a ver com cultura. Então, é algo que eu vou tentar ensinar para vocês de forma bastante intensa para que vocês não tenham arrependimentos futuros. E o clima organizacional, que é o que nos faz ter vontade de ir na segunda-feira trabalhar ou louco para chegar sexta-feira para não precisar trabalhar mais, tá? Como a cadeira de gestão de pessoas, é importante que vocês também conheçam esse mundo dentro da área de gestão de pessoas e quais são os desafios futuros para a gestão de pessoas. Eu vou ensinar a vocês algo que está muito ligado à filosofia, mas que tem tudo a ver com a vida da gente, o grau de felicidade que a gente tem no que a gente está fazendo, que são sentidos e significados de trabalho. Vou também mostrar os estilos de liderança, e nesses estilos de liderança vocês vão decidir que tipo de líder vocês querem ser, ou que tipo de líder vocês têm. E se vocês não se adequam àquele tipo de liderança, muito provavelmente vocês serão infelizes. Então, vamos discutir um pouco em sala de aula sobre os artigos. Vou mandar alguns vídeos para vocês assistirem, todos os vídeos curtinhos, de um modo geral são desestressantes, são vídeos para dar umas boas risadas. Vamos falar sobre a motivação, que aí vem então a tal da atividade para escrever por motivação, para vocês me mandarem por e-mail. Falaremos sobre gestão de carreira. Vou dar dicas sobre recrutamento e seleção, tanto na condição de quem está recrutando e selecionando, como na condição de quem está sendo recrutado e sendo selecionado. Vou falar da importância do treinamento e desenvolvimento para vocês e para as empresas de vocês. Vou falar sobre algumas empresas do Rio Grande do Sul, como elas atuam, né? E aí, dia 1º e 8 de dezembro, nós vamos discutir aqui em 2 encontros sobre qualidade de vida no trabalho. Eu mudei um pouco essa disciplina em relação ao que eu fazia lá no começo, porque eu descobri que alguns professores davam qualidade de vida no trabalho e ergonomia e segurança do trabalho lá nas suas disciplinas, e eu estava me repetindo, ou seja, quando fizeram o PPC não se falaram. E dia 13 de dezembro ficou, caso algum iluminado resolva não entregar os trabalhos e não aparecer nos dias das discussões, a maldita da recuperação, para não ter problema de perder a cadeira, tá? Tranquilo até aí? Dúvidas? Não, tudo beleza. Então tá bom. Tudo tranquilo. Tá, legal. Vamos compartilhar a apresentação agora. Cara, ficamos com pouquinha gente, que pena. 26 pessoas viraram 8. Lastimável.
deixa eu compartilhar a criança aqui. Trouxe a cerveja, mulher? Trouxe a cerveja ou não trouxe a cerveja? Fala, trouxe. Falar o quê? Trouxe, ela trouxe. Ah, bom. E para mim, alguma coisa? Ah, fala, professor. O que é isso? Minha esposa reclamando, tá vendo como é que ela é? Vamos lá. Tem uns slides iniciais até o 16, que são contratos que eu costumo fazer na sala de aula com os alunos. Eu não vou passar para vocês, porque nossos encontros serão virtuais, então sem grandes estresses em relação às coisas de combinado. Geralmente, meu problema é sempre com o celular. Eu preciso que nessas aulas, todas essas de gestão de pessoas, a gente interaja muito, tá? Que se só eu falar, vai ficar um saco. E aí, eu gostaria de saber se alguém poderia me definir o que é uma organização. Alguém consegue? Não tem problema de errar, não. Faz parte. A escola é lugar de errar, não de acertar. Alguém consegue me dar uma definição de organização? É qualquer ambiente que tenha um grupo de pessoas. Tá. Você quer dizer, então, que uma fila, por exemplo, uma fila de pessoas esperando o ônibus é uma organização. Tá, nós já vamos usar esse exemplo aí que você está dando, a gente vai ver se dá certo. Eu li os seus slides, por isso que eu estou falando. Não, mas esse é um problema. Você leu, mas não acertou. Mas eu tentei. Aham, claro, essa é a tenteada. Eu até achei interessante, eu esqueci que você já tinha lido. Vamos lá. Vocês e os parceiros e parceiras de vocês. Hoje eu tenho que ser politicamente correto, eu não posso mais falar casal, né? Um grupo de pessoas, como bem disse o Anderson, tá, estando junto no mesmo espaço, não necessariamente constitui uma organização. Se eu tenho eu e um grupo de amigos que gosta de jogar futebol no final de semana, nós somos uma organização quando a gente se reúne, porque nós temos um objetivo em comum, que é nos divertirmos. Então, uma organização é duas ou mais pessoas, ou seja, uma pessoa, por mais ego que ela tenha, por mais convencida que ela seja, ela não é uma organização. Duas ou mais pessoas formam uma organização desde que elas tenham um objetivo em comum. Poxa, casamento é uma organização? É uma organização, porque quando o casamento acaba, é que aquele objetivo em comum deixou de ser um objetivo em comum e aí o casal se separa. Ir à igreja e rezar para Deus coletivamente, pedindo o bem do próximo, se dar as mãos, é uma organização? É. Nós, neste momento, somos uma organização. Nós temos o objetivo de ensino-aprendizagem e que toda vez que a gente se encontra, nós formamos uma organização. Se eu vou nadar com os amigos ou vou numa casa de final de semana com o intuito de me divertir, naquele momento nós somos uma organização. E uma empresa só vai dar certo se as pessoas que estiverem lá dentro entenderem qual é o objetivo que a organização tem. Vou fazer uma pergunta diferente para vocês. Vocês vão ser gestores de uma ONG, vocês vão fazer assistência, vão dar educação para o pessoal mais humilde, alimentação, vão dar roupa. Vocês são uma organização? Sim ou não? Ninguém se atreve? Eu acredito que nós somos. Exatamente. Nosso objetivo em comum é fazer bem ao próximo. Ok. Agora a pergunta malvada. E vocês têm que dar lucro? Vocês são uma organização assistencial. Vocês têm que dar lucro? Sim ou não? Não necessariamente. Não é o objetivo daquele trabalho que a gente está realizando. Pois olha, gente, todos nós como gestores, e aí veio a primeira história, todos nós, independente da nossa formação, não interessa nem se a gente tem alguma formação superior, se a gente está num grupo de pessoas e a gente quer que esse grupo de pessoas vá para frente, nós somos gestores. Especificamente, toda e qualquer organização que visa gerar alguma coisa, serviço ou produto, e mesmo que esse serviço seja assistencial, tem que dar lucro. A principal obrigação de todo gestor é dar lucro. Opa, como dar lucro? Eu sou um assistencial, eu não tenho que dar lucro. Você tem que dar lucro pelo seguinte: se o meu objetivo é continuar prestando essa assistência para as pessoas, eu não posso só depender de doação. Um exemplo que vocês têm agora é que na pandemia,
um monte de organização que faz assistência não teve mais doação, porque um monte de gente perdeu o emprego. Bom, e aí, como é que eles se viram? Eles tinham que ter atividades que gerassem lucro. Esse lucro é reinvestido na organização e é aplicado em prol da sociedade. Se eu sou uma organização privada, se eu tenho uma pizzaria, se eu tenho uma oficina mecânica, se eu tenho alguma empresa, uma parte desse lucro eu vou investir no meu negócio para ele continuar crescendo e a outra parte eu vou botar no meu bolso, porque eu quero ir para Miami, eu quero ir para a parte competitiva de futebol, eu quero levar a família para o restaurante. Então, o lucro é revertido em prol dos seus donos, dos sócios proprietários. Então, pessoal, tirem dessa cabeça de que nós, como gestores, não temos obrigação de dar lucro. Nós temos obrigação de dar lucro em qualquer organização. Segundo, nós temos uma segunda importante missão como gestores. A primeira é dar lucro, a segunda é tomar decisão. Todos vocês são gestores da vida de vocês e das suas famílias e das pessoas que os cercam. Vocês são gestores no momento que tomam a decisão de deixar de ir para uma partida de futebol e ir para um almoço de família, porque vocês entenderam que a família vem antes da partida de futebol. Vocês são gestores e tomam decisão quando vocês decidem, por exemplo, frequentar 7 ou 8 disciplinas na época da pandemia, porque vocês querem adiantar o curso, porque isso vai impactar nos seus rendimentos lá na frente ou na possibilidade de mudança de emprego até, ou crescimento na própria empresa. Tomada de decisão é a principal função de quem é gestor, independente da formação acadêmica dele existir ou não, e se ele é médico, engenheiro, assistente social, enfermeiro, ou administrador ou tecnólogo de qualquer coisa. Se a gente tem isso em mente, fica mais fácil de entender de por que algumas organizações não dão certo. Primeiro, elas deixaram de ter um objetivo em comum e cada um grita para um lado e corre, por isso que os times de futebol, de repente, perdem. É quando há uma desunião entre aqueles membros e cada um puxa a brasa para o seu assado. Ou quando a comunicação entre esses membros deixou de existir. A turma que deve gostar de futebol, pelo menos um eu sei que é gremista, os outros eu não sei o que são, mas a maioria da turma gosta de futebol. Vou usar o exemplo do futebol. Por que de repente o técnico cai? Vocês já se perguntaram? Alguém sabe a razão por que um técnico, depois de algumas derrotas, ele cai? Porque ele não está rendendo o esperado. E é ele que joga ou são os jogadores? São os jogadores, mas ele é o que comanda o time. Então, ele toma a decisão. Ele toma a decisão e às vezes tomou a decisão errada ou não tomou a decisão. Tá? Então agora eu vou contar para vocês o macete disso. Os que eu estou falando para vocês eu aprendi com o Fernandão. Tá? Eu assisti uma palestra do Fernandão no outro lugar que eu trabalhava e da palestra dele que eu tirei essas que eu vou falar para vocês. Todo grupo de jogadores tem o grupinho que é homossexual, tem o grupinho que é o festeiro que gosta de ir para a noitada, tem o grupinho dos casados, tem o grupinho dos evangélicos e cada time de futebol tem vários grupinhos. E cada um desses grupinhos tem um líder informal. Esse líder informal é o que influencia os demais. Então, o pessoal que ama o Neymar, eu tenho horror a ele, vocês vão ver na próxima aula quanto eu não gosto dele. Esse cara é um desagregador, mas ele atrai um monte de gente no seu entorno que fica circulando em volta dele. Para mim, ele é um líder negativo, porque ele não estimula os demais a querer crescer. Ele tem talento, mas o talento dele é só para o futebol, não é para conviver em grupo. Quando um técnico escolhe um capitão, ele tem que escolher um capitão que seja capaz de falar com cada um daqueles líderes daqueles pequenos grupinhos. Porque o capitão vai ser o interlocutor entre os grupos diversos que compõem aquele time e o técnico. Se ele escolhe o capitão errado, ele não vai ter interlocução, não vai conseguir influenciar esses líderes, porque eu não preciso influenciar 40 jogadores, eu preciso influenciar os 6 ou 7 líderes que eu tenho lá dentro informais. Se eu influenciar esses caras, o resto vem de boiada. E aí eu vou dar um outro exemplo para vocês que também tem a ver com futebol, que antes de dar a zebra, eu já tinha cantado a pedra para a minha turma. O técnico da seleção, puxa, como é que é o nome dele? Eu gosto tanto de futebol que eu não sei o nome do técnico da seleção. Tite, obrigado. O Tite veio com uma política de ter um capitão por jogo, que era uma forma de prestigiar. Quando ele anunciou isso na imprensa, ele disse, vai dar zebra, ele vai perder o time. E por que ele vai perder o time? Porque ele não tem um interlocutor capaz de conversar com cada um desses vários líderes. Quem tem muito chefe não tem chefe nenhum, bota isso na cabeça de vocês. Eu preciso de alguém que seja de fato interlocutor. Tanto é que depois de perder,
ele acabou mudando essa estratégia idiota de botar um capitão cada vez. E o Neymar não é o capitão e nunca poderia ser um capitão, porque ele só pensa no umbigo dele. Um capitão tem que pensar no umbigo dele e dos demais. Outro problema é... quando eu sou o presidente do clube, eu tenho que botar a culpa em alguém. E aí, como as coisas não estão rendendo, eu vou botar a culpa no técnico. E aí eu demito o técnico. Lá fora não acontece essa troca-troca de técnico como acontece aqui no Brasil. E a razão é muito simples. Porque eu, como presidente do clube, tenho que entender que naquele técnico não está conseguindo fazer o trabalho que ele poderia fazer, porque muitas vezes eu não coloquei na mão dele jogadores de qualidade para que ele pudesse montar um time confiável que tivesse continuidade. Então, em vez de eu puxar a culpa para mim, no caso, a responsabilidade para mim, eu jogo a culpa toda no subordinado, que é o técnico, e elimino. É o que as empresas fazem com a gente, pessoal. Existe uma teoria chamada teoria da dissonância cognitiva, que ela diz o seguinte: a culpa é minha, mas como eu sou chefe, eu boto a culpa em quem eu quiser. Então é que os nossos, eu falo chefes, não líderes, tá? Os nossos chefes fazem. Eles poderiam nos dar as condições para a gente trabalhar, não dão porque são incompetentes, e aí, quando dá alguma coisa errada, a bomba estoura no lado mais fraco, que é o pobre do empregado. E isso nos leva a um outro conceito importante antes de eu seguir, que é o conceito de autoridade e responsabilidade. Quando eu sou um líder, eu delego para alguém uma parcela de autoridade. A pessoa tem autoridade e autonomia para fazer algumas coisas em relação a um determinado número de atividades. Por quê? Porque eu não consigo estar em todos os lugares e eu preciso que alguém faça isso em meu lugar. Se aquela pessoa que eu escolhi fizer alguma coisa errada, e não foi de má fé, mas fizer alguma coisa errada, a responsabilidade é minha. Porque eu que escolhi aquela pessoa, e se ela errou e eu não a capacitei, a culpa é minha. Mas e se aquela pessoa acertou, fez tudo certo? O mérito vai ser meu ou vai ser daquela pessoa? O mérito vai ser daquela pessoa. Pô, então qual é a vantagem de ser líder? Muito simples. As pessoas acima de mim, porque todo líder tem alguém acima, todo mundo tem. As pessoas acima de mim sabem que aquele setor está funcionando bem porque eu escolhi a pessoa certa e dei as condições para aquela pessoa trabalhar. Agora vamos lá, vamos pegar um outro caso. Você é presidente da República, escolhe alguém para ministro. Você vai lá e assina, o cara assume como ministro. O cara rouba que nem um condenado. Aí você vai à televisão e diz assim: olha, a culpa não é minha, porque eu não sabia que aquela pessoa estava roubando. Não, a responsabilidade é do presidente da República, porque ele delegou para aquele sujeito ocupar um cargo de ministro uma autoridade. Sempre que alguém errar, eu sou o responsável. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar pessoas erradas naqueles cargos que vão ficar abaixo de mim, sob pena de eu ter que assumir a responsabilidade e eu ter que ser a pessoa a responder e não o ministro. Ah, mas a pessoa agiu de má fé. Faz parte, eu tenho que estar vigilante sempre, e se eu escolher a pessoa errada, culpa minha 2 vezes. E vai aí uma outra dica para vocês. Sempre que vocês estiverem junto de alguém que o problema é de caráter, a única coisa a fazer com aquela pessoa é disponibilizá-la para o mercado de trabalho. Se vocês entenderam demitir, é isso mesmo que eu quis dizer. Porque quem tem problema de caráter, nem Deus conserta. Se a pessoa errou porque foi mal capacitada ou porque estava estressada, mas ela tentou acertar, essa pessoa ela precisa ser capacitada, não eliminada. Porque se você botar outra pessoa no lugar, muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Agora, quem tem problema de caráter, esqueça. Então, resumindo, uma organização nada mais é do que um conjunto de esforços prevendo um sucesso coletivo. E aí vem o slide que o Anderson tinha comentado. Uma fila de pessoas esperando ônibus pode ser considerada uma organização? Como eu já dei a resposta antes, então eu vou falar para vocês. Não, não pode. Se o objetivo tem que ser comum, para que existe fila? Concordam? Se existe uma fila é porque alguns vão conseguir entrar e sentar e outros talvez nem consigam entrar porque vai lotar o ônibus. Então nós não tínhamos um objetivo em comum. Se nós não temos um objetivo em comum, uma fila de pessoas esperando ônibus não é uma organização. Tranquilos? Anderson, entendeu? Positivo. Ok. Ah, bom, Sérgio, mas sou eu e a minha família que está na fila do ônibus. Bom, deixa eu perguntar a você. Se é você e sua família, vocês entrariam metade no ônibus e a outra metade ficaria porque não tem mais lugar, ou vocês esperariam o próximo ônibus que poderia ir todo mundo junto?
Ah, esperaríamos todo mundo. Aí vocês são uma organização. Mas pessoas estranhas numa fila, esquece, aquilo não é organização nunca, tá bom? Outro fator importante para vocês colocarem na cabeça é em relação ao ambiente que cerca as organizações. Se chama macroambiente e microambiente. Por que vocês têm que estudar essas coisas? Porque isso afeta também as carreiras profissionais de vocês. Se vocês estão entrando para uma profissão em que já tem gente demais fazendo aquela mesma coisa, muito provavelmente vocês vão ter dificuldade de conseguir uma colocação, e se conseguirem uma colocação, vão ter uma remuneração muito baixa. O que determina o nosso salário, pessoal, é o grau de raridade daquilo que a gente faz. Se a gente faz a mesma coisa que todo mundo faz, a gente vai ganhar mal ou nem vai ganhar. Por que professores de escolas públicas, municipais e estaduais ganham mal? Vocês já se perguntaram? Será que é um problema cultural do Brasil? Não, é oferta de mercado. Se eu tenho gente demais formado naquela profissão, eu tenho um excesso de oferta de mão de obra, eu vou pagar um salário baixo porque vai ter sempre alguém topando trabalhar por aquilo. Ah, mas vai ser um mau professor. É uma escolha minha, enquanto organização, ter aquela aula funcionando, mal ou bem, mas é isso. Puxa, Sérgio, então você está querendo me dizer que os gestores públicos, de um modo geral, não estão nem aí se a aula está indo com qualidade? É isso mesmo que eu estou dizendo para vocês. A educação não é uma preocupação dos nossos gestores, de um modo geral. Hoje saíram os resultados do IDEB, o ensino continua uma droga, as escolas particulares ainda conseguiram piorar, justamente porque deram demitido professores mais caros. Tem um outro estudo horroroso mostrando até que a diferença de cor, de pele, de gênero faz diferenças lá na forma como eu vou ganhar, e a variação é de 100 e tantos %. É uma coisa horrorosa, isso no Brasil. Bom, em termos de empresa, eu tenho alguns fatores que fazem com que eu me preocupe. Por exemplo, como é que anda a faixa etária dentro da minha empresa? Só tem muito jovem, ou só tem muito idoso, ou eu tenho uma combinação disso? Se chama etarismo isso. Como é que anda as diferenças entre as idades? Por que é importante eu ter diferentes idades? Porque enquanto o jovem consegue ter uma cabeça diferente, sem preconceitos, e ao mesmo tempo tecnologicamente muito mais apurado que o cara com mais idade, o cara com mais idade já errou muito, e ele sabe quais são os passos que não devem ser dados para que a gente vá para frente. Nós temos outros fatores que a gente nem consegue controlar. Nós estamos vivendo num ambiente politicamente instável. As empresas estão evitando investir no Brasil porque cada dia é um dia diferente. Hoje ele fritou o secretário do Ministério da Fazenda porque ele anunciou ontem que, de repente, congelaria a pensão e aposentadoria do pessoal mais humilde para poder gerar o Renda Brasil. Aí o louco já gritou dizendo que ele não sabia, que foi traído. Mentira, ele sabia, aquilo já está sendo falado há horas, e aí, como repercutiu mal, ele deu para trás. Variáveis tecnológicas. Pessoal, uma empresa ligada à informática... Meu filho vai atender lá, por favor. Uma empresa ligada à informática, ela tem um planejamento estratégico para no máximo 2 anos, porque em 6 meses tudo muda na tecnologia. Gente, eu sou do tempo dos Jetsons, em que a gente via no desenho, que talvez vocês nem conheçam o que é isso, via no desenho uma falando com a outra pelo um telefonezinho, a gente achou que aquilo era impossível. Imagina, eu faço isso hoje com meus primos que moram no Rio e no Espírito Santo. Isso dá um impacto louco no negócio. Com a pandemia, quem não era aderente ao modelo de negócio para venda via internet, está lascado, não tem outra maneira de vender. Um dos lugares que a gente está trabalhando agora é o IFRS Contribui. É uma ação de 8 campos diferentes, inclusive o nosso, e agora nós estamos com um projeto próprio, IFRS Reage, que passado essa semana aqui a gente vai anunciar. Ajudando as empresas a tentarem passar a pandemia, pequenas empresas, profissionais autônomos e pequenas cooperativas. Por quê? Porque o ambiente mudou completamente. Eu tenho um camarada que ele vendia pra caramba churrasco, e hoje ele está quebrado, porque ele vivia de evento. E a gente tem que mudar o negócio dele. Nós pegamos um negócio similar, coisa de 15 dias atrás, e a gente fez uma série de mudanças impactantes na vida daquela pessoa, que hoje ela está decolando sozinha. Depois disso já veio a namorada dele, que também tinha um negócio ligado a joias e semi-joias, e agora está com roupa e sapato, que a gente também deu uma explodida na moça. Por quê? Porque está tudo mudando. Tá? Vocês talvez não tenham se dado conta, mas
está saindo na imprensa de que a economia está melhorando, que o tombo não foi tão grande. Assim que as empresas acabarem com aquele contrato que o governo permitiu de pagar menos e deixar a pessoa em casa, acabar, vai ter muita gente que hoje está ganhando 50% ou 25% do que ganhava, que vai ficar sem nada. Aquela ajuda de 600 pila acabou, já era, aquilo que tinha, e nós vamos ir uma outra crise grave. Isso vai impactar no negócio. Então, meu negócio vai quebrar? Não é porque eu seja incompetente, meus funcionários vão perder o emprego, não é porque eu seja incompetente, porque as condições ambientais em torno da minha empresa ficaram graves. E eu acabei quebrando. Negócios grandes estão quebrando, empresas aéreas, a Latam, que é uma baita empresa, está quebrando. Então, é algo que impacta na nossa administração. Eu gosto de usar esse exemplo aqui da Kodak. A Kodak era uma empresa de 100 anos. Tá? Era não, ela é uma empresa agora, deixa eu ver, 2010, nós estamos em 2020, 110 anos. Em janeiro de 2010, ela entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. 2 anos depois, ela mudou completamente de feitio. Todo mundo sabe que a Kodak vendia câmera fotográfica e filme fotográfico, certo? Eu não estou vendo vocês, tá, pessoal? Eu só consigo ver os slides, não consigo ver os rostinhos. Então, se vocês estão fazendo assim com o rosto, eu não estou vendo, eu preciso que vocês falem. Ela foi, caso vocês não saibam, a inventora da máquina digital. Só que ela ganhava um caminhão de dinheiro vendendo filme fotográfico. E ela resolveu não lançar no mercado a máquina digital, porque ela queria continuar ganhando dinheiro com o filme digital, com o filme fotográfico. Outras empresas, e especificamente foi a Nikon, acabou inventando também a máquina digital e lançou no mercado. E aí a Kodak levou um pontapé na bunda, porque deixou de ser a primeira a vender, o nome dela deixou de ficar ligado à inovação, e perdeu uma fatia enorme de faturamento, que era a venda de filme digital. Mas aí ela ficou tranquila. Pô, ok, eu não vendo mais filme para máquina fotográfica, mas eu vou continuar vendendo filme de raio-x, porque os hospitais e as clínicas de saúde continuam fazendo raio-x. O que aconteceu nesse meio tempo? Criaram uma máquina de raio-x que é digital. Eu saí do último hospital em 2012. Em 2009, num pronto-socorro que a gente inaugurou, interior do Rio Grande do Sul, não estamos falando de Porto Alegre, não. Os meus monitores eram verticais, assim, e aí o médico mandava fazer uma radiografia de algum acidentado, ele mexia com o dedo na tela e o corpo virava, e ele conseguia aumentar, diminuir. Acabou o filme fotográfico, mesmo para o raio-x. Aí a Kodak quebrou de vez. Alguém aí pode me dizer o que a Kodak faz hoje para viver? Acho que ela está no ramo de medicamentos. Cara, acho que é lente de contato, né? Não, é lente de óculos. Essa que eu estou usando. Lente é a de mais barata que tem no mercado. Porque ela faz produto vagabundo. Pô, é bem mais barato. Essa lente aqui, ou ela custava 100 pila cada uma, ou ela custaria 500 pila se eu fosse pegar de uma outra marca. Eu sou um lambão com óculos, eu peguei a da Kodak, certo, né? E a porcaria mesmo. Então, assim, ó, as empresas grandes quebram porque elas não entenderam como é que está o ambiente delas e achando que eu sempre fazendo a mesma coisa eu vou me dar bem. A Gerdau é um exemplo de empresa que se reinventou nos últimos 3 anos. Ela é uma empresa centenária, familiar, que até pouco tempo só trocava o nome do Gerdau que estava lá. Era sempre João Gerdau, Maria Gerdau e assim Gerdau. O que está lá é um presidente externo, porque eles não entenderam que o mundo estava mudando e a empresa começou a fazer água. Trouxeram alguém de fora e esse camarada revolucionou a Gerdau. A Gerdau hoje é uma empresa muito mais tranquila em termos de mercado, está se reinventando em termos de produto e, sobretudo, se reinventou em termos de respeito aos seus profissionais. Hoje é uma empresa que, se eu tivesse que mandar currículo, eu mandaria. Se fosse há 5, 6 anos atrás, eu não mandaria. Tá? Eu já percebi que eles agora entendem que o seu funcionário é um bem caro que deve ser tratado com respeito. Antes, eles não tinham isso, não. Bom, se eu tenho tantas variáveis, e se o mundo muda com uma velocidade maior do que a minha capacidade de me adaptar, alguém está tentando entrar. 2 segundinhos só para eu deixar a pessoa entrar. Pronto, deixa eu voltar lá. Se o mundo muda nessa velocidade e a gente não consegue dar conta,
eu tenho que começar a me preocupar de traçar formas de me relacionar com os meus funcionários, de me comunicar com eles, não só no curto prazo, mas no longo prazo. E aí eu vou trazer para vocês uma empresa que, na minha opinião, os gaúchos não dão a ela o respeito e o valor que ela tem em termos de mundo. Se chama Randon, fica ali em Caxias do Sul, é uma empresa metal mecânica. Vocês nunca lerão de nenhum escândalo na Randon e de nenhum funcionário sendo maltratado na Randon. Eles têm uma prática de respeito, e a Marco Polo é muito similar, de respeito aos seus funcionários, que há muitos anos, quando o nego não se preocupava com o pessoal mais humilde, eles já se preocupavam. Para vocês terem uma ideia, tanto na Randon quanto na Marco Polo... Opa, mais um chegando. Deixa eu abrir lá. 2 segundinhos. Ué, alguém pediu, mas não está aqui mais. Vamos voltar para lá. Há muitos anos, eles já colocaram, espalharam pela linha Fabril, computadores onde você vai lá e bota o cargo que você sonha ter dentro da empresa. E aí, no momento que eu vejo que aquele cargo é um cargo que me interessa, eu vou lá e olho qual é a perspectiva de salário daquele cargo e quais são as exigências em termos de formação que eu tenho que ter para poder disputar um recrutamento interno. Então, as coisas são muito às claras, não tem esconde-esconde. Isso é legal, o funcionário sabe que tem chance de crescer. E quando o funcionário sabe que tem chance de crescer na empresa, ele veste a camisa da empresa sem ninguém botar a faca no pescoço dele. Isso é que se chama de cultura organizacional. É a forma como as pessoas influenciam umas às outras no dia a dia e o novo acaba sendo absorvido por aquilo. Isso é bom e é ruim, e é nisso que nós vamos falar hoje de mais importante, por mais uns minutos. Vamos lá. Quando vocês estão dentro do ambiente familiar de vocês vão a uma festa de família, eu imagino que vocês têm um tipo de comportamento. Quando vocês estão no grupo de amigos de vocês, que estão fazendo festa, estão bebendo por causa de um jogo de futebol, vocês têm um outro comportamento, estão mais soltos, né? Quando vocês vão na casa da sogra e do sogro, vocês têm um outro comportamento. Eu estou mentindo sobre alguma coisa que eu estou falando? Acho que não, né? Ninguém me responde, mas acho que não. A gente se comporta de acordo com aquele local onde a gente está inserido. E nas empresas é a mesma coisa, pessoal. Eu vou dar um exemplo que eu não temo dar. Nós somos 3 institutos federais aqui no Rio Grande do Sul. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS, IFSU, Sul Rio Grandense, o IFAR, Instituto Federal Farroupilha. É muito comum você ter uma solicitação de redistribuição dos docentes do IFSU para o IFRS ou para o IFAR, mais para o IFRS do que para o IFAR, e a razão é porque os nossos campi são mais perto da região metropolitana em cidades maiores do que o IFAR. Mas por que tanta gente quer sair do IFSU? Porque a cultura organizacional lá é pesada, o ambiente de trabalho é mais pesado, e uma das exigências que tem para todos é que todos os professores devem ir no instituto todos os dias e ficar 8 horas lá, ainda que não tem nenhuma aula para dar. Significa que esses caras não conseguem pesquisar, eles não conseguem fazer projeto, porque a gente não tem um ambiente de silêncio adequado para poder fazer o nosso trabalho. Pô, mas, cara, tem mais. Se eu tenho que ir 4 dias, eu sou obrigado a morar naquele local. Eu não posso morar, por exemplo, em Osório e trabalhar aqui em Canoas. Não dá. Eu comecei em Osório e morava em Novo Hamburgo. Por quê? Porque você juntava as 2 aulas todas em 2 dias, eu ia lá, dava as minhas aulas, dormia lá e voltava. Pô, se o cara me faz dar 4 idas, não adianta eu querer ir para minha casa, porque não dá tempo, eu vou ter uma vida desgraçada. Então, assim que eu posso, eu pulo fora. Mas é a cultura daquele local, não estou dizendo que está certo ou está errado. Tem gente que se adapta bem, fica feliz, tem gente que não se adapta e pula fora. Tranquilo? E é extremamente importante vocês... volta. É extremamente importante essa frase que está aqui do Decifra-me, eu te devoro. Se vocês não conseguirem decifrar a cultura da empresa onde vocês trabalham ou da que vocês querem trabalhar, vocês muito provavelmente vão ser infelizes, porque se vocês não caírem na empresa que tem os valores que vocês têm como pessoas, vocês vão ser... vocês vão entrar em crise com vocês mesmos todo o tempo, tá? Então é extremamente importante.
Quando é que começou essa história de estudar cultura organizacional? Na década de 80, houve uma mudança radical, final dos anos 70 e início dos anos 80, no mundo, especificamente na indústria automobilística. Os americanos tinham Detroit, que era a capital internacional do automobilismo, da fabricação de automóveis, e aí, de repente, eles pararam de vender, os japoneses passaram a vender que nem água. O que aconteceu na década de 70? Nós tivemos uma crise do petróleo grave, que fez com que o petróleo fosse parar a preços exorbitantes, e aqueles carros enormes americanos, que eram um posto de gasolina, eram muito espaçosos, mas gastavam muita gasolina, 5 km por litro, 4 km por litro, eles pararam de ser um carro do gosto do americano, que passou a querer comprar o carro japonês. O carro do japonês fazia entre 12 e 13 km por litro, e ainda por cima eu podia customizar aquele carro. Eu podia ter carro laranja com painel roxo. Eu estou exagerando aqui. Eu podia dizer quais as características daquele carro sem que isso me custasse mais. Bom, o que houve ali? O que aconteceu que os japoneses, em questão de 10 anos, conseguiram superar a indústria americana se os japoneses não tinham uma tradição de ser um país produtor de carro? Bom, precisamos estudar isso. Isso deve estar ligado à cultura. Será que está ligado à cultura? Nós vamos ver já já. De um modo geral, o que a gente mais ouve nas palestras e nos livros sobre a Toyota é que o modelo Toyota de produção, para quem não sabe, o modelo Toyota de produção é baseado no seguinte: eu tenho uma linha de produção onde todos os operários que estão na linha de produção têm uma determinada carga de conhecimento que eu tenho que fazer o máximo para aproveitar. Eu não os torno pessoas robóticas. Se eles perceberem que existe alguma forma de melhorar aquele processo de fabricação, os supervisores e demais operários que produzem aquela mesma pedaço da linha de produção se reúnem e discutem bastante para decidir se aquilo que ele está falando procede ou não, e aí implementar a melhoria. Então, o sistema Toyota de produção está baseado em pagar um salário pequeno para uma pessoa extremamente comprometida. E qual era a garantia de retorno que eu dava para aquele operário? Ora, os filhos dele também viriam trabalhar na minha fábrica, então havia uma troca do meu comprometimento ser transformado em benefícios para os meus herdeiros. Só que isso não surgiu do nada, não é porque japonês é japonês que deu certo. Na verdade, na década de 50, houve uma greve de 10 anos das fábricas japonesas todas contra os seus patrões. Ao final de 10 anos, os patrões venceram a batalha, mas eles se deram conta de que na verdade, todo mundo tinha perdido, tanto os operários quanto eles, e que se eles não trouxessem os operários para dentro da empresa de forma comprometida, muito provavelmente eles não iriam ganhar dinheiro, porque o Japão, não sei se vocês sabem, são 100 e poucas ilhas, pedacinhos de pedra, que não tem matéria-prima, eles têm que importar tudo. E eu não posso ter desperdício. Se o meu funcionário não é comprometido, eu vou ter desperdício e eu não vou ganhar dinheiro. Para quem gosta do assunto cultura e clima organizacional, para quem quer aprender alguma coisa sobre Lean, para quem quer aprender sobre o sistema Toyota de produção, eu recomendo firmemente, mas firmemente, esse livro que está ali no slide, O Nascimento do Lean, é provavelmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu aprendi pra caramba, e todo momento o Eiji Toyoda, que era o engenheiro, o Taishi Ono, perdão, que era o engenheiro da Toyota, que implementou o sistema Toyota, fala que as coisas não são ligeiras, é tudo muito demorado, tá? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês já notaram que a Toyota perdeu um pouco o lugar dela para a Hyundai nos últimos anos? Alguém já se deu conta disso? Sim. Vocês se perguntaram por quê? Nunca? Bom, vamos lá, pessoal. Uma das coisas que vocês, se quiserem ganhar dinheiro, é começar a abrir os olhos para as coisas que parecem óbvias. O que significa isso? Eu tenho que estar atento e tentar achar um porquê das coisas. Se vocês se satisfizerem com é assim porque é assim, vocês nunca vão crescer profissionalmente na vida. Se vocês não compreenderem por que alguma coisa aconteceu, insistam até conseguir a resposta. Se alguém disser, mas a sua avó sempre fez... Cara, pergunta por quê. Não tem... Um bocadinho que alguém está tentando entrar. Se alguém está
Se alguém está dizendo para vocês é assim porque é assim, está errado. Se a pessoa não explicar por que que é, não acreditem até que vocês estejam plenamente convencidos. O que que aconteceu? Em 97, a Ásia entrou numa crise violenta e as empresas todas começaram a demitir. Especificamente a Hyundai, ela estava adaptando as fábricas dela para o sistema Toyota de produção. E o sistema Toyota de produção, como eu já disse a vocês, ele é baseado no envolvimento dos funcionários sem que eu tenha que pagar mais por isso. Eles passam a ser comprometidos naquela linha de montagem e a gente consegue produzir mais e com mais qualidade, com menos retrabalho, se essas pessoas realmente estiverem envolvidas. E aí, quando eu demiti meus funcionários todos, 2 ou 3 anos depois, a crise parou, e aí a Hyundai quis chamar essas pessoas de volta para dentro da empresa. E aí o pessoal disse, olha, antes vocês queriam que a gente trabalhasse mais ganhando a mesma coisa, agora se vocês quiserem a gente de volta, vocês vão ter que pagar mais, isso que vocês querem nos pagar não serve mais, porque na hora que a gente precisava de vocês, vocês nos demitiram e a gente passou fome. A Hyundai enlouqueceu, porque toda a linha de produção dela estava sendo redesenhada para ser o sistema Toyota de produção. A maneira de montar no sistema Toyota é um pouco diferente, é em linha. E aí, sentaram a bunda, começaram a pensar e resolveram gastar mais dinheiro, robotizaram toda a linha de produção e os empregados que eles passaram a precisar eram apenas aqueles que iriam azeitar as máquinas e fazer determinados reparos quando necessário, e gastar um pouco mais de dinheiro num grupo muito forte de engenheiros projetistas, porque era no design que eles queriam ganhar o diferencial. Então, vocês viram que o design dos carros da Toyota permaneceu praticamente o mesmo. Um exemplo, aquele maldito Toyota Corolla, que é carro de vovô, né? É cara de carro de velho, ele nunca foi melhorando muito mais durante os anos. Enquanto os da Hyundai, salvo aquela porcaria do Veloster, que não era nada de veloz, os demais carros da Hyundai venderam feito água. Aquele Hyundai HB20 é um exemplo clássico do que eu estou falando. Vocês não vão estudar comigo taylorismo, etc. e tal, mas hoje impera na Toyota o sistema taylorista, onde o funcionário não é pago para pensar, ele é pago para fazer aquilo que eu determinei. Eu não estou nem aí se ele está feliz ou se ele está triste. Ou faz ou está demitido. E como é que eles conseguiram ainda manter esse conceito? Muito simples. Como eles precisaram de muito menos gente, eles demitiram muitos dos seus funcionários. Lá era diferente do que era aqui até 2017. Eu já explico o que eu estou tentando falar. Deixa eu só ver a hora para não me perder. Lá, você podia demitir a pessoa e contratar como serviço terceirizado essa mesma pessoa, porque ela já estava treinada. Aqui no Brasil, até 17 de novembro de 2017, era proibido. Um ano depois, porque foi a lei feita pelo Michel Temer, um ano depois, ou seja, em novembro de 2018, passou a ser possível, aqui no Brasil, você demitir alguém e contratar por uma cooperativa ou por um serviço terceirizado. Tá? Até então não era possível, com a reforma trabalhista está igual lá. Bom, então o que eu fiz? Eu tenho um grupo pequeno de funcionários que continuam sendo da Hyundai, cujos salários não vão ser mais aumentados, e tem um outro grupo de funcionários, mas é muito menos quantidade do que eu tinha antes em termos de volume total, que são funcionários que já trabalharam para a Hyundai, mas agora são terceiros, e o salário ainda é menor do que aqueles meus funcionários da Hyundai. O que aconteceu na Coreia do Sul? Aumentou em 300% o volume de suicídio, porque as pessoas que hoje trabalham nessas indústrias, eles não têm muito para onde correr para outra indústria, porque, de um modo geral, elas têm, dentro de cada uma delas, donos de outras empresas. Então, o cara da Samsung também é dono da Hyundai, o cara da Hyundai também é dono da Samsung, se chama chaebol. É um tipo de grupo de empresários que tem sociedade em várias empresas, então, se eu sair dessa empresa, eu não vou conseguir emprego naquela outra, porque ele já sabe que eu trabalho naquela e não me deixa. Então, eu tenho que me sujeitar ao que eu tenho. Puxa, isso começou a me causar uma infelicidade enorme, porque eu não consigo progredir na vida e não consigo mais dar para a minha família a mesma qualidade de vida que o meu pai dava para mim quando eu era pequeno. E as pessoas começaram a entrar em depressão e explodiu o tanto de suicídio. Então, por favor,
quando se fala em educação na Coreia do Sul e exigência e tal, olhem também os índices de suicídio e vocês vão ver que mesmo os jovens bem-sucedidos lá se matam com muita velocidade, com muita frequência, quando eles não conseguem atender as expectativas que a sociedade tem deles. Nada é tão bom, tá, pessoal? Botem na cabeça que nada é tão bom. Não é essa bagunça que é aqui também, mas nada é tão bom. Vocês sabiam dessa história? Ninguém? Não. É brabo, né? Não, É não sabia. Também não sabia. É triste, triste, triste. Então, assim, ó, quando vocês tiverem uma empresa que, mesmo não pagando muito para vocês, os trata com respeito, fiquem nela. Essa é a minha dica para vocês. Se forem sair dela, saiam para uma outra que respeita. E como é que você sabe se uma empresa respeita funcionário? Olha no organograma dela. Se os recursos humanos for a nível de diretoria, ela é uma empresa que respeita funcionário. Se o recursos humanos for a nível de gerência, ela é uma empresa que não está nem aí para funcionário. Tá? Ela acha que funcionário é um mal necessário. Eu, lamentavelmente, nunca tive o prazer e a honra de trabalhar numa empresa que respeitasse funcionário. Eu não conheço isso. Eu tenho 37 anos de trabalho. Eu tive o prazer, professor, de trabalhar. Que bom. Com um chefe muito bom. Não esquece o chefe, eu estou falando de uma empresa. A empresa em si, a cultura da empresa, a valorização que dá para o profissional. Então, eu tive esse prazer de conhecer uma empresa assim. E até hoje está aí no mercado. Aí. E por que você não continuou nela? Eu pedi para sair depois de 4 anos de firma. E por quê? Eu troquei de cidade, né? Bom, aí não tem o que fazer. Não tem. Daí, eu pegava às 7h30, 8 horas, eu ia ter que sair daqui de Canoas 5 horas da manhã. Sim. Praticamente. Aí você perde em qualidade de vida. Que bom que você Exatamente. Professor. Oi. Não seria também uma questão de a pessoa se sentir bem dentro daquela empresa? Deixa eu olhar para vocês que está ruim de eu fazer. Se a pessoa não se sente bem na empresa, é isso que você está dizendo? Não, o senhor falou que as empresas, né, é melhor, tu procurar uma empresa e tu te sente bem e tratar bem o funcionário. Isso. Mas também depende de cada pessoa, de como ela vai se sentir dentro da empresa, né? Às vezes, para umas pessoas, a empresa, ela não faz bem, mas para outras, ela se sente bem, né? Perfeitamente, Emanuele. É isso que eu estou falando desde o começo. Você chegou no ponto onde eu tenho falado desde o começo. Assim, ó, não existe empresa boa ou empresa ruim. Existe aquela empresa cujo perfil bate com o meu perfil, cujos valores batem com os meus valores. Se você está numa empresa que os teus valores não têm nada a ver com ela, você vai ser infeliz. É isso mesmo. Desculpa, professor, te interromper, mas isso também vai da personalidade de cada um, né? Porque às vezes a empresa é excelente, mas a pessoa não se adapta àquele local. Claro. E aí tudo é ruim, o colegarismo é ruim, o profissional que está do outro lado trabalhando contigo também vai ser tudo péssimo. Verdade. Mas isso vai muito da nossa personalidade também, a gente tem culpa nisso também. Não, pelo amor de Deus, nem eu estou dizendo o contrário, mas é por isso a preocupação que eu tenho, que vocês escolham mandar currículo para uma empresa que tenha a ver com o perfil de vocês. Vamos pegar o meu exemplo, tá? Eu tenho horror a obedecer gente burra. Eu não consigo ter líder burro. Eu não consigo, tá na minha cara. Eu não consigo obedecer ordem de gente burra. Se eu não consigo obedecer ordem de gente burra, por consequência, eu não posso trabalhar no Exército, porque o Exército não quer saber, ou nas Forças Armadas, tá? O Exército não quer saber se eu sou burro ou não sou burro. Se eu tenho uma patente superior à tua, você tem que obedecer cegamente e pronto. Certo? O que ia acontecer comigo? Eu ia viver preso. Mas então, certo, você está dizendo que as Forças Armadas são ruins? Para mim, sim. Mas para um monte de gente que está lá, não. Certo? Então, a gente tem que tomar o cuidado para onde vai mandar o nosso currículo, sob pena da gente se queimar, porque a gente vai ver que naquela empresa não dá para trabalhar. Eu, por exemplo, teria dificuldades de trabalhar numa empresa de educação hoje, em que está no modelo que as particulares estão, que é tratar o aluno como cliente. No momento que você trata o aluno como cliente, você deixa de ter a capacidade de chamar a atenção dele e de reprová-lo se for o caso. Não serve para mim. Okay? E as empresas de ensino superior particulares, de um modo geral no Brasil, estão todas do mesmo jeito. Aluno é cliente, professor te vira e adapta. Como é que os professores fazem prova nas universidades particulares hoje? Eles têm um banco de questões que alguém elaborou e eles são obrigados a pegar as questões dali.
ainda que não sejam as questões mais adequadas. A matéria já vem pronta, eu não posso personalizar a matéria. Eu sou obrigado a ser um repassador de conteúdo. Sérgio, você seria feliz trabalhando numa empresa dessa? Tem gente que seria, tem gente que dá. Graças a Deus consegui. Então, esse é o cuidado. Vocês estão certos. Nós estamos falando a mesma coisa. Não tem empresa boa e funcionário bom, ou empresa ruim e funcionário ruim. A gente tem que fazer um match, né? É que nem arranjar um parceiro para viver a vida inteira. Se a gente não arranja o parceiro adequado, a gente se separa. Não, se separa mesmo. Mas a questão do convivência em si, não é só no trabalho, né? Convivência humana em geral é bem complicado, né? As pessoas... Claro. Tipo, eu aprendi dentro dessa empresa que eu trabalhei que tudo tem um limite, né? Que o meu patrão me explicou uma coisa uma vez. Sueli, quando você se dispõe a fazer algo que o teu colega também sabe fazer, procura saber qual é o tamanho do conhecimento dele, qual é o tamanho do teu. Que legal. Para te não ficar naquela competição de competição de querer fazer melhor ou mais. No caso, assim, ó, procura saber eu sei fazer tal coisa. O fulano sabe fazer a mais do que aquilo ali. Então, adquira esse conhecimento. Não tenta competir dentro de uma empresa, a competição é muito grande. Quer sempre ser o melhor, quer sempre aprender mais, mas na verdade, assim, ó, na real do ser humano, é que sempre um pode ajudar o outro, um pode adquirir mais conhecimento que junto. Eu concordo com você. Fecho com você, né? E isso eu aprendi dentro da empresa, e aprendi também na questão do desenvolvimento do trabalho, né, em si. Desenvolvimento do trabalho em si. Tem um negócio chamado vaidade, Sueli, que as pessoas dão a alma pro diabo para passar por cima das outras, sabe? Óbvio, não é verdade. Sempre tem o canalha, né? E a gente tem que detectar os canalhas que passam na vida da gente para a gente não ser infeliz. Né? Exatamente. É por isso que eu digo, às vezes tu sai de uma empresa, tu não sabe nem por que tu saiu. Mas, na verdade, muitas coisas, às vezes, têm a ver da tua personalidade, né? Do teu modo de trabalhar. Que isso é uma questão que muita gente... Tu não tem que se julgar melhor no teu trabalho. A tua área é uma específica, entendeu? Então, tu tem que procurar... eu sou administrativa, eu faço isso, eu faço aquilo, mas, peraí, aquela minha colega lá, ela trabalha também nisso, mas ela sabe um plus. É um plus a mais. Isso aí. Eu posso aprender com ela. E isso eu aprendi nessa empresa que eu levo comigo até hoje. Entendeu? Então, é aquela coisa, se tu puder fazer melhor, tu faz. Tu vai, às vezes, te doar um pouco mais, pode não ser valorizado, mas tu pode ser muito lembrado. Verdade. Essa é a questão, né? É isso que eu penso. Eu agradeço demais a participação de vocês. Agora, para os que vão fazer gestão pública comigo, vocês podem permanecer, eu só tenho que levantar e tomar um copinho d'água, eu já venho, juro, não preciso sair, tá? E os que apareceram, que são só da parte de gerência de pessoas, eu agradeço demais. Eu vou mandar essa aula, depois que terminar as duas, eu vou mandar a aula para vocês por e-mail. E tudo que vocês precisarem, não deixem de mandando mensagem para mim e eu respondo rápido o e-mail. Tranquilos? Gostaram desse formato? Tá legal? Tá legal, muito bom. Então tá. Joia, bom demais. Até a próxima aula. Boa noite, então. Até. Um beijo aos que forem e sejam bem-vindos os que vão ficar. Um instantinho eu já volto. Boa noite. Ok, professor. Boa noite.
Oi, pessoal. Voltei. Sueli, tu vai fazer as duas, Sueli? Sim, é que tá na minha grade, né? A logística. Ótimo, que bom. Não, tem vários, não Faço são duas. poucos, são 29 nessa disciplina e 26 na outra, e tem uma pinta de nomes que são iguais. Bom, os que chegaram para essa disciplina, sejam bem-vindos, nós vamos tocar a ficha, nós estamos já no horário dela, e à medida que forem entrando, eu vou liberando. Deixa eu explicar como é que vai ser o formato da nossa vida nessas próximas 14 semanas. Para os que já ouviram isso, me perdoem, vão ter que ouvir de novo. A ideia do Instituto é que vocês possam ter 14 semanas de aula. Alguns professores vão optar por atividade síncrona, ou seja, essa aqui e mais a assíncrona, e outros podem optar só por ter assíncrona, tá? E aí vocês ouvindo podcast, YouTube e filmes. Eu optei por a gente ter um encontro semanal, que por enquanto nessas 3 semanas vai ficar nesse horário e nesse dia, e nós todos receberemos um novo calendário de horários que a direção vai fazer, porque nesse meio tempo alguns professores substitutos saíram, alguns efetivos se afastaram para doutorado, então eles vão ter que mexer na nossa escala de horários para adequar a vida de todo mundo. Mas sabemos que nós ficaremos à noite. Tá, Sérgio, mas eu não consigo participar de todas as noites, ou porque eu trabalho, ou porque eu vou no jogo, ou. Bom, sem grandes estresses. Todas as nossas aulas serão gravadas. Opa, eu esqueci de interromper a anterior. Só um instantinho. Eu vou ter que interromper essa. 2 segundos. Interrompo essa gravação.